Então, bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando. Primeiramente, pedimos desculpas, pelos problemas técnicos que tivemos hoje. Não conseguimos fazer a transmissão diretamente pelo canal do YouTube, mas essa gravação vai ficar disponível depois no canal que nós estamos acostumados. Gostaríamos de cumprimentar todos os convidados que estão aqui conosco no Meet, agradecer a professora doutora Eliana Alves Acha e o professor doutor Edson do Carmo Forsato, agradecer também a professora Daiane, que está aqui nos acompanhando na transmissão, ela é mestranda do nosso Prof.Ki e está super nos ajudando aqui na comissão organizadora. Aproveitamos também para deixar registrado o nosso agradecimento especial à comissão organizadora desse evento, que é a professora Vivian, o professor Marlon, a mestranda Daiane e as discentes Marcele e Giovana. E é com grande satisfação que iniciamos o segundo dia do primeiro ciclo de palestras do mestrado profissional em Química Polo Unesp Araraquara. Esse ciclo de palestra tem como objetivos apresentar o programa de mestrado profissional em Química para os professores da rede pública e privada e para os alunos de graduação dos cursos de licenciatura em Química, que serão nossos futuros professores. E também tem como objetivo aproximar as escolas do nosso programa de mestrado. Hoje teremos uma mesa redonda com os professores Edson e Eliana falando sobre a pandemia e os desafios no retorno ao presencial. Lembramos que esse evento também ocorrerá nas próximas 2 quintas-feiras, das 8 às 10 horas da manhã, aproximadamente, com as apresentações, no dia 8, um compartilhamento de experiências de aplicação dos produtos didáticos do Prof.Ki na educação básica, e no dia 15 do 9, a última palestra e o encerramento. Esperamos que essas 2 próximas apresentações ocorram normalmente pelo nosso canal do YouTube. Desejamos a todos um ótimo evento e que as pessoas que estão agora nos acompanhando aqui de forma síncrona possam aproveitar, enviando perguntas pelo chat. Nós também temos o chat aqui no Meet. E durante a apresentação, essas perguntas enviadas serão respondidas ao final da apresentação. Gostaríamos de avisar que as inscrições para o processo seletivo do Prof.Ki para ingresso em 2023 estão abertas, e quem quiser se inscrever, as inscrições começaram dia 25 de agosto e vão até dia 14 de outubro, então não deixem de se inscrever. O link com maiores informações será colocado aqui no chat do Meet, e depois deixaremos registrados lá no chat do YouTube também. Fica nosso convite para vocês acompanharem nossas redes sociais e a nossa página oficial do Instituto de Química de Araraquara. E antes de chamar o professor Edson e a professora Eliana, faremos uma breve apresentação dos nossos convidados. Eu vou apresentar os dois, e aí a professora Eliana vai falar, e o professor Edson em seguida. A professora Eliana Alves Acha é professora da Rede de Educação Básica, com doutorado em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Araraquara. Tem mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, com graduação em bacharelado em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, é graduada em Matemática pela Universidade Paulista, Unip, tem graduação completa em Química pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara, com graduação High Sensu em Gestão Escolar pela Faculdade de Educação de São Luís, pós-graduação em Formação de Professores para o Ensino Superior pela Universidade Paulista, Unip, e pós-graduação em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Paulista, Unip. Atualmente, é professora efetiva de Química da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, atuando nas disciplinas de Matemática, Química e Física. Tem acúmulo de cargo como professora efetiva da disciplina de Matemática no Ensino Fundamental 2, na Rede Municipal de Ensino de Araraquara. O professor Dr. Edson do Carmo Forsato é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP. É mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Realizou pós-doutorado na Universidade de Lisboa, na área de formação continuada de professores.
Atualmente, é docente do corpo permanente da Universidade Federal Paulista, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no programa de pós-graduação em Educação Escolar, Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara. É coordenador do curso de Pedagogia semipresencial da Unesp, UAB CAPES Unicel, líder do Grupo de Estudos e Propostas para a Formação do Educador Contemporâneo, atua principalmente nas áreas de formação de professores, didática, educação à distância e formação continuada em serviço. Encerrando as apresentações, convidamos nesse momento a professora doutora Eliana Alves Archer e, em seguida, o professor doutor Edson do Carmo Forsato para dar continuidade na programação. Um excelente evento a todos e a todas. Agora, a professora Eliana, assim que a senhora quiser compartilhar a tela, fique à vontade. Ok. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês, né, principalmente alunos, tanto da Química, do curso de graduação, quanto do Profiqui, né, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Instituto de Química, que foi minha primeira faculdade, né, então hoje eu estou fazendo a minha quarta faculdade, porque eu estou fazendo artes, devido à vontade que eu tenho de abarcar, né, todos os conhecimentos abrangentes das diferentes licenciaturas, da EAD, para tentar entender um pouquinho mais sobre como ocorre de forma concreta, né. E, enfim, eu vou iniciar, agradeço a Priscila, né, ao professor Tamoio, que está aqui, o professor Marlon, a coordenadora Vivian, né, e todos os demais que estão aqui presentes. Muito obrigada, viu? Vou começar, então, a compartilhar minha tela. Então, um pouquinho do que eu vou falar para a gente iniciar uma conversa é sobre as percepções sobre o ensino de química em tempos de pandemia. Então, todos nós sabemos que estamos vivenciando um momento bem difícil, né, tanto para todos os setores, quanto principalmente para a educação. Então, a pandemia da SARS-CoV-2 atingiu a população mundial em 2020, ceifando milhares de famílias, né, milhares de vidas. Para conter a propagação do vírus na fase inicial da doença, né, o Covid-19, medidas rigorosas de saúde, como quarentena e distanciamento social, foram tomadas pelos governos dos países, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde. O impacto dessas medidas afetou diversos setores, entre eles a educação, obrigando instituições de ensino no mundo a fechar as portas e buscar formas alternativas de ensino. Então, foi nesse momento que docentes e estudantes precisaram se adaptar rapidamente ao modelo de aulas remotas, o que exigiu mudanças de metodologia de ensino, o uso intensivo de recursos educacionais digitais, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, quero frisar essa parte da adaptação, que eu utilizo como uma palavra que representa bem, né, a pandemia. Adaptação. Todos tiveram que adaptar a sua forma de viver. Então, ocorreram urgências decorridas dessa situação de pandemia, né? Os protocolos de segurança, isolamento social, fechamento de escolas e demais espaços públicos e a publicação da portaria número 343 de 2020, né, que instituiu o ensino remoto como forma de ensino. Então, aqui o artigo 1º dessa portaria fica autorizada em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios de tecnologias de informação e comunicação, por instituição de educação superior integrante do Sistema Federal de Ensino, de que trata do artigo 2º do Decreto número 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Então, não apenas as universidades, mas também as escolas públicas e privadas do país adotaram o ensino remoto emergencial, também conhecido como ERE, utilizando para tal plataformas digitais diversas, tais como o WhatsApp, o Telegram, Google Meet, Google Classroom, o Zoom, Skype, entre outros. A interação a partir das TDICs, né? Então, a interação que ocorre através, por exemplo, da EAD, ela é diferente do que houve, né, de fato, com a ERE. Então, a interação a partir das TDICs, né, das tecnologias de forma geral,
ela ocorre com a inovação, o imediatismo, né? O compartilhamento de ideias, experiências e perspectivas, diferentes tipos de interações, síncrona e assíncrona, apropriação de novos conhecimentos, a existência de fóruns virtuais e contratos didáticos. Todos esses itens, eles foram relevantes, são relevantes, na verdade, tanto na EAD quanto no ERE. Só que na EAD ocorreu tudo de forma planejada, enquanto que no ERE foi tudo de forma adaptada. E qual que é, então, quais são as vertentes da ERE e da EAD? Lembrando que a ERE é o ensino remoto emergencial e a EAD é a educação à distância. Então, na educação à distância, a aula virtual ocorre por opção, né? A pessoa escolhe fazer uma graduação ou um curso por EAD. Não é uma adaptação à realidade que ela vive. Ocorre a flexibilização do tempo e do espaço, que são as principais características da EAD, né? Que são as vertentes de flexibilizar o tempo, de acordo com a necessidade de cada um, e do espaço geográfico, né? A possibilidade de se estudar em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer tempo. Demanda a organização planejada do educando. A concretização do curso ocorre através de uma série de profissionais envolvidos na sua elaboração, tais como design instrucional, conteudistas, tutores, design gráfico, revisor, cameraman, entre outros profissionais. E o meio são as plataformas planejadas e específicas para a realização das aulas virtuais. Também tem fóruns, né, tem links para entrega de atividades. Então, tudo ocorre de forma planejada, né, e isso facilita a aprendizagem pelo ensino à distância. E essa ocorrência, ela é, de fato, síncrona ou assíncrona. Lembrando que síncrona é simultânea, né, ao mesmo tempo, e assíncrona é não simultânea. Então, ocorre em qualquer tempo. Já o ERE, né, os docentes precisaram reinventar a forma de lecionar e os discentes se adequar, né, adaptar a uma nova forma de aprender. Então, é uma adaptação realmente, tanto do ensino quanto da aprendizagem, em um sistema emergencial, em que ninguém esperava que iria acontecer. Então, a aula ocorreu de forma virtual por necessidade. A adaptação do tempo, né, foi importante e assim, não foi planejado. Então, cada um teve que se adaptar no tempo que tinha, da forma que tinha, e nas situações que estava vivenciando no momento. Muitos não tinham computador, muitos não tinham celular, não tinham acesso à internet. Então, foi uma situação bastante complicada e diversa, tanto para alunos quanto para professores. A adaptação do espaço geográfico, porque muitos não têm nem espaço próprio para estudo, e quem dirá, né, para ter aulas virtuais. A demanda da adaptação das necessidades do educando, né, como eu coloquei aqui agora, muitos alunos já não vivenciavam as situações de aprendizagem por TDIC e tiveram que se adaptar a essa realidade, enquanto que outros já tinham essa vivência, então eles já faziam tudo por telefone, por tablet, computador. Então a gente tem aí vertentes diferentes que eles fizeram uma decorrência, uma consequência, que agora a gente está colhendo os resultados, né, que já vou falar com vocês sobre isso. Então, a concretização do curso, através do professor, que na maioria das vezes não tinha experiência com as TDICs como fonte de realização de suas aulas. Então, muitos professores tiveram que gravar aulas de forma que ele teve que mudar totalmente sua realidade, né, pois não eram influencers, não eram YouTubers, né? Então, o professor gravar aula nessa situação sem ter um planejamento, sem ter a experiência, é bem complicado. E principalmente porque houve a necessidade, foi uma adaptação, né, a um sistema para que fosse possibilitado o ensino e também de ter acesso àquele aluno que durante esse período não teve esse contato presencial. Então, e quais os meios que eram utilizados, né? Como também já mencionado, o WhatsApp, o Telegram, Google Meet, Google Classroom, Zoom, Skype, Centro de Mídias, que esse é um item à parte também que eu vou comentar aqui, entre outros. A ocorrência também de forma síncrona e assíncrona. Isso dependia muito das escolas, do estilo do professor, né? E também
da forma de acesso do aluno. E quais são, né, as vertentes da IAD e da ERE? O conceito da IAD nada mais é do que a mediação do conhecimento em espaços diferentes, explicitando a separação física do professor e aluno, em termos espaciais, né? Isso de acordo com Joy Moreira e Rocha, de 2020. O ERE é um plano de soluções de ensino remoto que visa a recriação de um modelo educacional temporário em situações adversas. Essa modalidade só se assemelha à EAD, né, no que se refere à utilização de meios digitais para acesso à educação. Então, assim, embora a EAD seja a educação à distância e a ERE, né, um ensino remoto, também utilizando as tecnologias, ele só tem como semelhança fundamental a utilização dos meios digitais para ocorrer, né, o ensino e a aprendizagem, porque enquanto a EAD é planejada e tem diversos profissionais que estão ali presentes para viabilizar esse ensino-aprendizagem, todo esse processo, o ERE, o professor sozinho lá, com as tecnologias que ele tinha, ele teve que se adaptar para poder ter acesso ao aluno. Então, a gente percebe que foi uma situação, assim, emergencial, né, e que, assim, trouxe à tona a necessidade das tecnologias presentes na educação, né, como forma real e em contexto. Porque, assim, o ERE, apesar de ser emergencial, ele não foi planejado, né? Então, ele trouxe à tona essa necessidade das tecnologias. Então, mesmo os professores que, por exemplo, não sabem ligar um computador, tiveram que se adaptar, aprender, buscar, né, e compartilhar com outros colegas, né, para que também pudessem se auxiliar, para que fosse tornado, então, possível, né, a educação emergencial por meio da ERE, o ensino remoto. Então, no ERE, durante o período crítico da pandemia, as escolas estaduais do estado de São Paulo adotaram como recurso somativo ao trabalho escolar aulas transmitidas por meio da TV e outros recursos digitais, como internet, por meio do Centro de Mídias. Então, foi assim, o estado, ele adotou o Centro de Mídias como principal meio de utilização da educação. Então, essas aulas são gravadas em São Paulo e são redistribuídas através de sites do YouTube, nos aplicativos, né? E aí também tem um portal dentro do próprio Centro de Mídias, onde os professores, né, têm um chat em que ele pode se comunicar diretamente com os alunos. Aqui eu coloquei um exemplo de aula do YouTube relacionado à química. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês verem um instante, tá bom? Eu selecionei, deixa eu colocar aqui, não é esse. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou compartilhando ou não? Do YouTube? Não, Eliana, para você compartilhar a aba do YouTube, você teria que ter compartilhado uma guia. Ah, tá, então uma guia. Então, eu teria que parar a apresentação. Você tem que parar essa apresentação, aí compartilhar uma guia e clicar no link do YouTube que vai aparecer para você. Ah, entendi. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. O som tá saindo, mas a imagem eu vou tentando aqui só um minutinho. Deixa eu verificar o que é. Desculpa, gente, como eu disse. Olá, estudantes, professores, bem-vindos para mais essa aula de Química aqui no Segundão. Espero que todos estejam ligados na produção ligados, porque ali onde você vai compartilhar, né? Tem a tela inteira, uma janela e uma guia, certo? Vai clicar numa guia. Uma ligação com a ligação. Peraí, deixa eu só identificar onde que tá, para eu silenciar só um instantinho, tá que abriu o Edge ao invés do Chrome. Então, pequeno erro técnico aqui, tá bom? Desculpa, já vou consertar. Então, eu vou compartilhar uma guia. A sua tela está aparecendo. Tá aparecendo? Qual aparecendo tela? Uma tela resultados. Ah, tá, esse é do CAED. Já tô dando spoiler aqui que eu vou apresentar. Peraí, deixa eu colocar, então, aqui agora o lugar certo. Compartilhar uma guia.
Aí é o Ed não está aparecendo aqui. Plataforma São Paulo. Você tem que estar com Vou a guia abrir do aqui YouTube. novamente. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui, então, o site aqui no próprio. Tem uma guia aberta. Secretaria Digital. Aqui. Não sei se você conhece, Priscila, mas acredito que sim, né? Sobre o Centro de Mídias, que é o que está sendo muito utilizado na educação do estado de São Paulo. Deixa eu só tirar aqui o som para poder mostrar para vocês. Agora sim. Não está compartilhando, Eliana. Tá, eu vou compartilhar aqui agora. Compartilhar. Veja se aparece. Sim? Ó, por exemplo, essa é uma aula do dia 31 de maio de 2021 para segundo ano, Química, e agora o tema sim. era ligações químicas. Estão conseguindo ver? Ó, sim, agora sim. Isso, perfeito. Só para vocês terem uma noção, não vou deixar rolar a aula toda não, tá? Só para vocês terem uma noção de como que é o trabalho com o Centro de Mídias. Todo mundo conhece já essa musiquinha, tem a do Estado, que as formações da TPC também são por meio do Centro de Mídias, né? Grande parte da TPC. Olá, estudantes, professor. Olá, estudantes, professor. Bem-vindos aqui, e espero que todos estejam na aula. Foi péssima a produção. Química. Aí eu fazer a professor, eu acho que deu uma travadinha. Precisa treinar mais essa entrada. Para ficar tudo ligado no da aula, né? Sim, né? Fazer uma ligação com, Uma ligação. com o tema da aula. Deixa eu parar, então. Agora está aparecendo a imagem, do mas início, tá bem ou devagar. Oi? Era bem só o início que eu queria mesmo mostrar. Deu pra ver. Também foi uma adaptação também deles. Viu? Vou colocar novamente, veja se aparece agora certo. Olá, estudantes, professores. Bem-vindos para mais essa aula de Química aqui no segundão. Espero que todos estejam foi péssima a produção na Jorge. Ligados, porque eu vi o nome ligação química. Aí eu quis fazer a ligação com o assunto ligados na aula. A gente precisa treinar mais essa entrada. A gente precisa, né, para ficar assim, todo mundo ligado no assunto da aula, né? Sim, né? Fazer uma ligação com o tema da aula. Bom, mas é uma ligação eletromagnética, não vai ser uma ligação química, estudantes, porque o tema da aula é ligação química, né? Ligação química. Bom, boa noite. Perdeu a deixa. Perdi agora. Excelente. Boa noite, alunos. Boa noite, professores. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. E hoje a gente chegou finalmente na ligação química, que não é a ligação do professor Fábio, que não teve ligação nenhuma. O professor concordou comigo, que o Roberto aqui disse que se liga aí, gente, é isso daí. Se liga aí, a dele foi legal. Se liga aí na aula, pessoal. Obrigado, hoje a aula vai ser sobre ligações químicas. E agora a Jorge também estreando o penteado novo dela aqui, né, gente? Não sei se dá para dar um detalhe ali melhor, né? Não chega muito perto. Eu não sei nem se o crush dela tá aí com a gente no chat aí, para até falar sobre o cabelo. Eu vou passar um pouquinho para frente para mostrar algo que eles fazem que, assim, é interessante, né? Então, eles primeiro retomam, né, o que foi passado nas aulas, por exemplo, concentração, tratamento de água, correção de acidez da água, transformações químicas, reações endotérmicas e exotérmicas. Eles colocam quais são as habilidades que vão ser trabalhadas na aula, e depois vão diretamente para o conteúdo, fazem perguntas, deixam um tempo, né, às vezes 2, 3 minutinhos, para que as pessoas possam manifestar as respostas no chat. Então, aqui, por exemplo, eles colocam uma musiquinha para que as pessoas possam responder. Então, tem uma perguntinha para vocês interagirem com a gente no chat. Acho que tivemos um probleminha aí. Acho que a professora foi parar de compartilhar e saiu da reunião.
Professor. Ah, ela voltou. Caiu. Voltou, professora. Parou de compartilhar? Parou. Ah, que pena. Tá. Enfim, mas deu para ver pelo menos um pouquinho? Deu Então, o que para ver o acontece? vídeo, sim. Deu. Então, o início desse vídeo, por exemplo, mostra que eles também estão em período de adaptação, que eles também têm as mesmas dificuldades que os professores, né, aqui do outro lado da telinha têm. No entanto, eles têm toda uma produção, eles têm vários profissionais, né, disponíveis. Então, um deles, por exemplo, se encaixariam na IAD. Então, eles têm todo um suporte. Enquanto que nós, na ERE, não tivemos todo esse suporte, nós tivemos que nos adaptar às situações que nós temos. Então, voltando agora a compartilhar a minha guia, melhor a guia, né, Priscila? Deixa eu colocar aqui, então, agora a guia, Isso. onde está? Ah, não, não pode ser a guia, porque ainda é o trabalho. Cancelar, compartilhar. Apresentação ainda, tá? Então, enfim, aí, né, o Estado trabalhou com o Centro de Mídias da Educação e esse Centro de Mídias, ele tem sido utilizado até o momento. Além disso, né, todos os professores tinham a burocracia por parte, né, da pandemia. Então, tinha a burocracia de se publicar os roteiros de estudos, que eu vou agora compartilhar com vocês, um exemplo de roteiro, que era o que eu utilizava nas minhas aulas de química, né, nessa época. Deixa eu verificar aqui como que eu compartilho o arquivo. Uma janela. Aqui, ó. O arquivo tem que estar aberto. Tá aberto? Abriu? Ainda não. Ainda não? Agora tá. Abriu? Começando. Então, tá. Por exemplo, esse daqui era um roteiro que eu utilizei na Escola Dorival Alves, aqui em Araraquara. Aí eu estabelecia de quando a quando era a validade dele, né, de 22 de fevereiro de 2021 a 26 de março de 2021, né, a quantidade de aulas, qual que era a série que era indicada e a disciplina. Então, eu sempre começava lá para os alunos, segue instruções e atividades para a realização desse roteiro de estudos durante essa semana de pandemia. Qualquer dúvida, estou à disposição e deixava disponível meu número de WhatsApp. Então, eu sempre atendia os alunos, mesmo de finais de semana, tá? Para saber. E eu tinha, nessa época aí, mais de 5.000, não, 5.000 não, mais de 1.000 alunos. Eram muitas escolas que eu tinha, muitas salas, porque química, você precisa de muitas salas para você poder concluir, né, o número de aulas suficientes para o cargo. Então, eu tinha muitas salas, eu tinha de matemática, eu tinha de química, eu tinha de física, né? Então, eu trabalhava na prefeitura já também, na prefeitura eu atuo desde 2012, no estado desde 2007. Então, aqui, ó, esse roteiro de atividades favorece o desenvolvimento das seguintes habilidades. Então, a gente está trabalhando com habilidades que são essenciais, o roteiro de estudos, o que vinha, né, assista aos vídeos, copie e resolva o seu caderno, envie fotos das atividades para o WhatsApp, o e-mail com o nome da série para a professora, né, aí eu colocava aqui, ó, descrição das aulas, então tinha a aula 1, né, qual que era a disciplina, o tema e o link, né, que era o principal, e depois colocava atividades para que eles pudessem resolver, né, algumas eu tirava da própria aula, outras eu mesma formulava para que eles pudessem descrever, depois uma autoavaliação, né, se eu tinha achado fácil, difícil, muito difícil, e escolha uma nota de 0 a 10 para o seu desenvolvimento nesse roteiro de atividades, e justificar o motivo, né, a data da devolução, o e-mail para devolução, eu colocava o e-mail e o WhatsApp, e colocar o nome completo e a série, o número do roteiro de atividade, para facilitar. Então, eu tinha muita correção para fazer, né, e acredito que muitos professores também estavam nessa mesma situação. Agora eu vou compartilhar de novo aqui a nossa tela. Sumiu a imagem, tá aparecendo para vocês? Não? Não, parou de compartilhar. Tá. Tá finalizando, tá, professor? Sei que você tá ansioso aí para falar. Já chega aí na sua vez aí, tá? Desculpa. Rapidinho, tá? Para eu finalizar aqui para o professor poder começar. Então,
Nós paramos, então, aqui no centro de mídias. Tá dando para ver aí? Sim, agora está no modo apresentação. Isso. Então, aqui. Então, nós tínhamos esses roteiros, como eu mostrei para vocês, e assim, os professores, além dessa burocracia, ainda tinha outra burocracia de preenchimento de documentos para provar o horário que fez de HTPC, o que ele fez de trabalho desenvolvido com os alunos, e para quem tem muitas salas, né, e muitos alunos, era algo bem complicado, complexo, né, porque você tinha que preparar a aula, apresentar a aula, muitas vezes por vídeo, fazer a correção das atividades, enviar o roteiro, fazer a burocracia, né, então realizar essa burocracia das escolas, porque senão também tinha problema depois de um pagamento. Então, foi uma situação bem complexa, né, e que, assim, deixou o professor muitas vezes perplexo, porque não eram todos os alunos que tinham acesso à informação, então muitas vezes você fazia o documento, né, e a aula e tudo mais para 4, 5, 6 alunos, e o restante que não tinha acesso não dava retorno. E aí, então, eram feitas atividades na escola, para que o aluno que não tinha acesso ao computador, à internet e tudo mais, fosse buscar, resolver e entregar na escola. Então, ainda tinha mais essa demanda também das atividades que os alunos fizeram de forma presencial e que o professor tinha que fazer a correção, né? Então, foi uma situação bem complexa. E, além disso, né, na Secretaria Digital Escolar do Estado, como eu estou mostrando aqui, o professor tem que registrar suas aulas, né? Então, por exemplo, o código da habilidade que foi trabalhada, né? Depois ele tem que procurar qual que é o recurso utilizado durante essa aula. Então, aqui, ó, se você perceber aqui, centro de mídias é o primeiro. Então, eles já colocavam como primeiro recurso, como um dos mais importantes, né? O fascículo impresso da SEDUC, o Aprender Sempre, tudo que vem do currículo paulista, né? Então, Aprender Sempre, currículo em ação, tinha os livros da PNLD também aqui, né? Lista de atividades impressas pela escola, Google Classroom, livros literários, material didático, caderno do aluno, Microsoft Teams, plataformas digitais educacionais, que tem várias plataformas que em um outro momento eu posso até discutir com vocês, mas agora, como o nosso tempo não é assim, muito grande, é melhor ficar aqui só dizendo que a plataforma digital existe e também é colocado como recurso para as aulas presenciais e também virtuais, tá? E além disso, ele dava a opção de outros, né, que a gente também utilizava muito as aulas do YouTube. Então, e o professor, né, Noeli, como que ficou? Então, imagina a situação. Você, professor, não é influencer, não é youtuber, não tem experiência nenhuma com gravação de aula, no entanto, teve que se adaptar a uma situação, gravar aula na sua casa, professores que têm filhos pequenos e que não puderam ir para a creche, né, ficavam o tempo todo tentando chamar a atenção da mãe, cachorro latindo, vizinho gritando, né? Então, todas essas situações, elas influenciaram no tipo de aula, né, e na qualidade da aula que o professor poderia ali naquele momento produzir. Além disso, como eu já mencionei aqui, né, eu comentei aqui, tem professores que não sabiam nem ligar o computador, né, tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né, e esse novo contexto, e se viram perplexos diante de tudo, porque não podia ter o encontro presencial, né, para tirar dúvida com colegas. Então, era perguntas, né, por exemplo, eu recebia direto de alguns amigos, né, perguntar, como que faz para entrar no Meet? Como que eu respondo lá no WhatsApp? Porque tem professor que não tem nem celular, gente, é sério isso, parece que não, mas existe essa realidade. Então, alguns professores que tinham celular e internet me perguntavam, né, com relação às suas dúvidas no computador. Então, todo mundo tentava se ajudar de uma forma ou de outra. E o professor teve que virar, de certa forma, né, multifuncional, para lidar com o planejamento das aulas, a efetivação das aulas, a correção das atividades, lidar com os problemas domésticos, enquanto estava aqui lidando com as situações da escola. Então, foi um panorama bastante complexo, que, assim, está sendo superado aos poucos, né, porque todo mundo agora tem em si, né,
esse tempo crítico da pandemia como sobrevivência, né, na educação. Ok, e que mais podemos dizer sobre isso, né? Os professores, eles têm os saberes docentes, né? De acordo com o Tardif, nós temos lá os saberes pessoais dos professores, provenientes da formação escolar anterior, ou provenientes da formação profissional para o magistério, provenientes dos programas e livros, provenientes da própria experiência na sala de aula e na escola. Então, como eu estava mencionando aqui para vocês, né, esse período crítico agora é mais uma experiência que o professor vai levar consigo e que pode agora refletir nas aulas presenciais, porque a gente sempre retoma de forma que aquele conhecimento que foi aprendido durante a época da pandemia, ele persiste também agora nos dias atuais. Então, o professor que não sabia ligar um computador, agora ele já está dominando, né, o Meet, o Zoom, o Google Classroom, né, porque ele teve que aprender assim, entre aspas, na marra. Ele teve que aprender, porque senão ele não ia conseguir efetivar suas aulas. Então, de uma forma ou de outra, essas experiências, né, e esses saberes foram somados à trajetória de cada professor. E como que ocorre a aprendizagem, né, no antes e durante e pós-pandemia, né, de acordo ainda com Vygotsky, né? Então, nós temos aqui a zona de desenvolvimento proximal, que é onde ocorre a aprendizagem, né? Porque nós temos um nível de desenvolvimento real, que é o conhecimento que o aluno já sabe, e o nível de desenvolvimento proximal, que é aquele que o professor tende a ensinar o aluno. E essa zona de desenvolvimento proximal é a distância entre esses dois, né? Durante a pandemia, né, essa distância foi aumentando para aqueles que não tinham acesso à internet, porque eles não tinham como depois responder às questões do professor, principalmente, por exemplo, os alunos que fizeram as atividades presenciais. Eles não tinham orientação do professor para poder diminuir essa zona de desenvolvimento proximal, né? Então, a gente está fazendo trabalhos para poder tentar minimizar os efeitos colaterais da pandemia. Como? A gente está resgatando habilidades e conhecimentos que não foram desenvolvidos por 100% da turma. Então, constantemente feita a avaliação diagnóstica, né, verificado quais habilidades não foram trabalhadas, para que agora, durante o período pós-pandemia, né, ainda sabendo que estamos na pandemia, mas foram minimizados os efeitos críticos devido à vacina. Então, nesse período, a gente está tentando, né, conseguir resgatar as habilidades que esses alunos tiveram como defasagem. Então, né, ainda retomando aqui a zona de desenvolvimento proximal, atualmente a gente está tentando reduzir essa zona para que o aluno consiga, de fato, ter acesso ao conhecimento, né, que é do nível de desenvolvimento potencial do professor. Então, e as vertentes decorrentes da pandemia, né? Então, como eu comentei agora, a gente está fazendo diagnóstico por meio de plataformas de avaliação. Uma delas é o CAED, que eu já vou comentar aqui, né? Então, o que tem sido observado nessa avaliação? Então, com os resultados, a gente observou que houve estagnação de alguns alunos. Por exemplo, tem alunos do primeiro colegial que estão com conhecimentos ainda de final de sétimo. Alunos de terceiro ano do ensino médio, estão com conhecimentos ainda do primeiro ano do ensino médio. Então, houve essa estagnação de conhecimentos de pessoas que não conseguiram ter acesso à informação ou que, de outra forma, não conseguiu desenvolver aquelas habilidades que são tidas como essenciais para o ano em que está matriculado, né? E outra coisa que também foi observado, né, com essas avaliações, o avanço dos que já realizavam suas aprendizagens por meio da TDIC, né, que é a tecnologia digital de informação e comunicação. Então, muitos alunos que já faziam, né, essa complementação com acesso à internet, eles conseguiram se desenvolver tranquilamente durante a pandemia. Só que aí entra aquela vertente da classe social, né? Então, não são todos os alunos que têm acesso a um computador, à internet, ainda mais nessa época em que os alimentos estão tão caros, né? Então, para as pessoas de menor poder aquisitivo, ter um computador com internet em casa é artigo de luxo, infelizmente.
Então, com isso ocorre um abismo entre as diferentes classes sociais quanto ao acesso às TIDI, que é a apropriação do conhecimento durante e pós-pandemia, né? E entra aqui, então, a plataforma CAED. Os professores da rede pública aí conhecem a plataforma porque ela é utilizada não só para diagnóstico, mas também com sequências digitais, a avaliação da aprendizagem em andamento, né, e com ela a gente tem resultados para depois planejar nossas aulas, né, para poder atender essas demandas desses alunos com maior dificuldade. Então, eu também coloquei aqui um site, mas acho que eu vou mostrar só no finalzinho, né, para mostrar como que funciona essa plataforma CAED, só para não tomar mais tempo, né, sair da apresentação e voltar, tá bom? Então, uma reflexão aqui, né, eu trouxe uma charge, a gente poderia ter aulas, né, Camilo? É só levar o computador para o quarto e usar a internet, mas nem todos temos internet, Armandinho, ou computador, ou quarto, né, tem ainda alunos que nem quarto tem. Então, é uma reflexão, porque muitas vezes a gente está na faculdade, está lá no nosso curso, fazendo a graduação, na biblioteca maravilhosa que tem no Instituto de Química, por exemplo, né, que é linda, linda mesmo, é uma referência. E não sabemos que muitas vezes, né, tem alunos que não tem nem o que comer, não tem o que comer, vai para a escola muitas vezes para ir comer no horário de intervalo, e fica com fome durante esse período, né, isso eu vejo atualmente, inclusive, tá? Alunos que, assim, chegam já pensando o que será que vai ter no intervalo, né? Então, a gente tem que lidar com essa realidade. E a pandemia intensificou essa situação, né? Além da alta dos alimentos, né, que nós temos agora. Então, muitas vezes é pedir demais que o aluno faça atividades pelo computador ou que faça trabalhos de pesquisa, se a gente não dá as condições para que esse aluno possa fazer, porque muitas vezes na casa dele ele não tem. Então é algo que o professor tem sim tem que pensar, tem que refletir, porque nós somos seres humanos e temos que ter empatia com os problemas que os outros têm, né, principalmente com os alunos. Então, esse abismo ele foi criado e foi intensificado, né, criado pela sociedade, intensificado durante a pandemia. Então, enquanto tem alunos com acesso ao computador, internet, os livros, e os pais motivam para que ele estude, outros não têm acesso à internet, não tem nem mesmo a eletricidade lá, né, tem que ficar regulando entre eletricidade porque a conta de energia está muito cara, né, e muitas vezes o pai e a mãe também não sabem ajudar com relação às lições, porque muitas vezes o próprio pai e a mãe são analfabetos, né, então nós temos aí um problema bem maior do que simplesmente o estudo remoto, né, de forma adaptada para ter acesso à educação, né, um buraco aí é mais embaixo. Então, o ensino híbrido, ele veio agora, né, como decorrência da pandemia, como forma de auxiliar os professores e alunos a terem esse acesso, mas agora de forma mais branda, já que com as aulas presenciais, né, a gente vai tentar reduzir, né, como eu disse, aquela zona de desenvolvimento proximal, tendo o professor e o aluno de forma presencial, no entanto, mostrando que as tecnologias vieram para ajudar e criar condições de ajudar esses alunos a ter acesso à educação, tanto presencial quanto virtual. Mostrar para eles, por exemplo, que a internet não é só para joguinhos, pode sim ser utilizado jogos, por exemplo, para a educação. Uma das plataformas que eu uso muito na sala de aula, acredito que vocês conhecem, é o Khan Academy. O Khan Academy, ele tem conhecimentos do prezinho até a faculdade. Então, eu estimulo os alunos a buscarem, porque muitas vezes eles têm vergonha de dizer, professor, eu não sei esse conhecimento, né, um conhecimento de anos anteriores. Olha, é o seguinte, vamos lá, né, vamos abrir aqui o Khan Academy, tá vendo aqui, tem esse conhecimento do 7º ano, do 6º ano, e você consegue personalizar de acordo com as suas dificuldades, né, você precisa voltar, você volta, você quer avançar, você avança, você tem essa possibilidade de identificar onde estão suas dificuldades e ter autonomia para poder decidir se você quer retroceder para poder avançar, né, então sempre dar uns 2 passos atrás para dar 5 à frente, por exemplo,
e o Khan Academy ajuda, né? Então, tem outras plataformas, mas essa daí é a que eu mais utilizo em sala de aula. E que recomendava também durante a pandemia, e utilizo muito agora, né, no retorno das aulas presenciais. Então, eu gostaria só de finalizar, né, essa apresentação dizendo que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, né, que é uma frase de Paulo Freire, e que tem muito a ver com o que a gente está vivenciando hoje, né? Criar possibilidades. Durante a pandemia também, criar possibilidades, adaptar as necessidades e tentar a todo custo ter acesso ao conhecimento, que só assim a gente consegue transformar o mundo. É isso. Agora, eu só vou mostrar o CAED, só para nível de curiosidade, para alguns que vão verificar. Deixa eu verificar. Tá tudo bem aí, Priscila? Estão vendo? Tá tudo certo? Ó, parou de compartilhar a tela. Isso. Agora eu vou compartilhar só a guia da CAED, tá bom? Isso. Para mostrar para vocês como que funciona a CAED e como a gente consegue diagnosticar esses resultados, tá bom? Deixa eu colocar aqui uma janela. Deixa eu fechar isso aqui. Estou finalizando, tá, professor? Bem rapidamente. Não é essa. Sumiu, tá? Por isso que tá... Acho que a internet tá meio lerda. Também é outro problema, né? Aqui, plataforma São Paulo. Ó, esse daqui é o CAED, né? A plataforma CAED, que nós, professores da Educação do Estado de São Paulo, temos acesso. Então, por exemplo, ainda não está compartilhando, professora. Não? Tá, não. Vou esperar. Apareceu. Ainda não? A internet está um pouquinho lerda. Deixa eu ver se vai agora. Foi? Não. Apareceu? Não? Você colocou compartilhar uma guia? Ó, deixa eu fazer novamente. Eu vou interromper o compartilhamento. Vou compartilhar de novo, então. É uma guia, porque é uma guia na própria... Agora está abrindo. Isso. Mas agora está aparecendo... Não sei para o pessoal, mas aqui não está aparecendo. Está compartilhando, mas a sua foto. Ah, sim, eu tô tentando consertar aqui, peraí. Oh, meu Deus. Vai, Caed, preciso te mostrar. Acho que ele tá com vergonha de aparecer aqui. Peraí. Compartilhar uma guia. Aqui, plataforma São Paulo, compartilhar. Veja se agora apareceu. Foi. Tá abrindo. Abriu? Aí, agora sim. Isso. Então, ó, essa é a plataforma de atividades da avaliação formativa do Estado de São Paulo, tá? Então, aqui a gente tem acesso, sequência diagnóstica de 2022, sequência digital de atividade de recuperação, primeira sequência de 2022, segunda sequência. Por que eu entrei aqui em 2022? Porque aqui em 2022 que a gente consegue ter acesso a quais habilidades eles têm domínio ou não. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, o segundo ano do ensino médio de Química. Então, aí eu tenho aqui, ó, a forma de participação, né? Taxa de participação, 48%. 34% da rede é a média, tá? Então, nós estamos um pouquinho acima da média. Desculpa. Os estudantes responderam a todas as atividades do caderno? 9 de 9, né? Então, ele tem aqui, ó, por exemplo, os indicativos, né? Confira ao lado a taxa de participação, pode conferir a média de atividades respondidas, percentual médio de acertos, e aí ele entrega aqui para a gente os dados. Por exemplo, a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Muito baixo, 39 estudantes, ou seja, 71% está muito baixo, né, a partir das habilidades que foram avaliadas. Baixo, 13 estudantes, médio, 3 estudantes, alto, nenhum. Então, isso daqui, por exemplo, nos mostra que muitos alunos estão em defasagem, que é essa defasagem que a gente está tentando recuperar, né, com
esses estudos, né, a gente resgata com habilidades dos anos anteriores, somando-se as habilidades do próprio ano. Então, são muitas habilidades para a gente dar conta. E agora, com o novo ensino médio, que estão sendo reduzidos o número de aulas das disciplinas desculpa, as disciplinas específicas, fica ainda mais difícil. Por exemplo, matemática, que são 6 aulas, elas vão ser reduzidas a 3 aulas no novo ensino médio. E em contrapartida, vão aumentar o número de aulas em relação a outros projetos, como o projeto de vida, né, como os itinerários formativos, entre outros, né? Então, são questões a se refletir, se realmente nós vamos dar conta de ajudar todos esses alunos a sair do muito baixo para ir para o baixo, do baixo para o médio, do médio para o alto, né? E por mais que a gente tente colocar eles em agrupamentos produtivos, né, que são aqueles agrupamentos por nível de saber, o professor ele tem que dar conta de tudo, tem que planejar quais atividades eles podem desenvolver e para poder tentar chegar nas outras habilidades, tem que dar conta dos alunos que estão no avançado para que eles também, assim, embora aqui está 0, existem também os alunos avançados. Então, dar conta de ajudar esses para que esses não desanimem, porque se ele fica muito só na retomada, ele pode desanimar aqueles que já sabem aquela habilidade, né, que deveriam desenvolver outras. Então, o professor, nesse momento, eu vejo como se fosse um professor tentacular, né, cheio de tentáculos, para ajudar o de habilidades muito baixas, o do médio, o do avançado, dar conta das tecnologias, dar conta do planejamento, dar conta da burocracia da escola. Né, ainda mais agora com a nova carreira, muitos professores têm que fazer, né, mais horas na escola. Então, e tem que dar conta dessas burocracias que acabam prejudicando também na qualidade, né, com que o professor poderia disponibilizar para os alunos. E, enfim, aqui, ó, eu tenho também as sequências digitais, vamos colocar do próprio segundo ano para ver se melhorou. Olha só, aqui 57 alunos, 88%, muito, enquanto que 8 estudantes, baixo, médio nenhum, alto nenhum. Isso em 2022, tá, gente? Então, aqui, ó, primeira sequência, ou seja, logo no início das aulas presenciais, no início de 2022, foi esse daqui o panorama que a gente tinha. Agora, na segunda sequência, vamos observar como que tá. Na segunda sequência, vamos esperar. Ah lá. Alguns saíram já, então, do muito baixo, foram para o baixo, outros foram para o médio, e do médio para o alto. Então, aos poucos, a gente está conseguindo recuperar, né, as habilidades que esses alunos tinham como defasadas, mas é trabalho de formiguinha, né? Então, cada dia a gente tenta ajudar de uma forma para que todos consigam avançar e com a esperança de que 2023, né, o número de alto aqui seja muito maior do que o de muito baixo, né? Então é isso, tá, gente? Essa era a apresentação que eu tinha para conversar um pouquinho aqui com vocês, para a gente poder, então, discutir o que vocês acham, né, e tudo mais. Tá? Muito obrigada. Obrigada, professora Eliana. Nós temos perguntas aqui no chat, mas nós vamos fazer somente no final, tá? Depois da apresentação. Vou deixar o professor falar também, e aí a gente faz as perguntas de uma única vez. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Professor Edson, pois não, se quiser, pode ficar à vontade. Estava esperando você me dar, me sinalizar aí para eu começar. Pode começar, fica à vontade. Bom, então, bom dia para todo mundo aqui presente, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã bem ensolarada, né? Bem seca aqui dessa região, né? E começando já o mês da primavera. E para mim é uma satisfação também estar junto com a Eliana, né? Minha querida orientanda, né? E ver a desenvoltura que ela tem para apresentar a sua fala, né, ilustrada por esse
por essas técnicas, né, que ela tem tanto domínio, e ela que trabalhou com pesquisas sobre as TDICs e sobre a educação à distância. Por isso que eu sugeri o nome da Eliana, que sabia que ela iria corresponder a essa expectativa que vocês tinham colocado para a nossa fala aqui, né? Bom, eu não tenho, embora esteja trabalhando com educação à distância, não com ensino remoto, né? Eu, em relação à pandemia, eu fui um observador das situações ocorridas na pandemia em relação ao ensino básico, né? Porque não estou, evidentemente, trabalhando no ensino básico. Eu sou um professor de universidade e também atuei no ensino básico, mas só em nível de pós-graduação, né? Que a situação fica muito mais amenizada, né? E essas dificuldades todas, às quais a Eliana se referiu, em se tratando do ensino básico, a gente no ensino da pós-graduação não enfrenta, né, essas situações de precariedade, às vezes, que os alunos enfim, exibem, né, para fazer as atividades, não só em termos do domínio dessas técnicas, como assim da falta mesmo dos dispositivos para você acessar, né, as atividades que são propostas, né? Então, a minha situação é completamente diferente, e quando eu digo que é observador, a gente depois vê pelas pesquisas que são propostas para se estudar esse fato, né? E a gente acompanha isso como professor, como pesquisador, como orientador, né, de alunos também que fizeram uma averiguação sobre esse momento e a perspectiva que se coloca agora para depois dessa situação anômala, né, ou situação que a normalidade, pelo menos, ela foi interrompida, né, e ela exigiu uma nova situação. Então, eu falo de uma maneira um pouco menos experiente, né, do que a Eliana, e por isso eu vou levar essa minha fala, assim, né, o que eu vou dizer aqui, para um campo mais especulativo, né, baseado, assim, na minha experiência e na visão que eu pude adquirir sobre a nossa educação, né, fazer essa exploração, né, a respeito do que nós podemos, daqui para frente, né, projetar como, sei lá, como é que o ensino enfim, né, a educação no ensino básico, ela pode evoluir, ela pode se comportar, né, em termos dessa nova, não sei se é nova realidade ou uma volta à realidade em condições mais complexas, né? Isso a gente nunca sabe, porque a gente também dizer o que é a realidade já é um problema complicado, né? Bom, mas o que a gente sabe é o seguinte, né? Tem situação aí que a própria Eliana colocou de maneira muito mais detalhada, mas, assim, em termos gerais, o que a gente colocou é o seguinte, né? Nós tivemos uma situação que veio de maneira abrupta, né? E ela interrompeu o fluxo das atividades regulares da escola, assim como interrompeu o fluxo das atividades regulares de maneira geral na sociedade, né? Mas, particularmente, como nós estamos falando de escola aqui, evidentemente que a escola sofreu essa interrupção dos seus fluxos normais de atividades, dos seus fluxos regulares de atividade, né? Quer dizer, quando eu digo regular, assim, o aluno não ia para a escola todos os dias, o professor não ia para a escola, então passou a essa interação, né, ou essa relação de frequência, né, e de encontro
que existia, né, ela foi completamente interrompido, né? Essa relação foi interrompida. Bom, muito bem. O que se exigiu, né? Primeiro, que os professores teriam que dar aula a partir da sua casa, né? E segundo, que os alunos deveriam assistir a aula a partir das suas casas, né? A gente teve que quase forçosamente, né, aquilo que alguns estão lutando para conseguir, que é o homeschooling, né? Um homeschooling meio generalizado, né? Imposto de uma maneira completamente anômala por uma doença que ameaçava dizimar a nossa espécie, né? O que não seria ruim, né? Porque a nossa espécie está tão predatória que talvez ela devesse desocupar esse lugar aqui, né? Mas, enfim, isso é uma brincadeira, mas às vezes eu penso que seria melhor. Mas, enfim, essa situação estava colocada, isso é uma nova situação, né? Esse ensino, como a própria Eliana diz, não é um ensino à distância, né? O ensino à distância é um ensino completamente projetado e desenvolvido para as pessoas fazerem as atividades determinadas, já com um pré-planejamento prévio, uma inclusão de todos numa plataforma, né? Todos ficam cadastrados numa plataforma, né? As atividades têm regularidade, tem todo um esquema de participação, tem momentos síncronos, assíncronos, momentos de diálogo, de chats, de outras coisas, que nem sempre acontece, como a própria Eliana sabe disso, ela que fez uma pesquisa sobre a participação dos alunos na educação à distância, mas, enfim, é completamente diferente. O ensino remoto quer dizer o seguinte, você tem que se comunicar com esse aluno para transmitir conteúdos de forma remota, quer dizer, você está no lugar, o aluno está no outro, mas de forma síncrona, né? Ou então, às vezes, você mandando o material para os estudantes estudarem, mandando arquivos, essas coisas assim, mas de forma um pouco aleatória, de forma atropelada, né? Que foi imposta pela própria pandemia, né? A gente não precisa aqui reiterar, porque a Eliana já mostrou de forma muito detalhada e ilustrada o que foi que aconteceu com a situação do ensino, né? O primeiro momento foi de perplexidade, né? O segundo momento foi quase de uma catatonia, né? As pessoas ficaram assim, sabe, não sabendo o que fazer, tanto é que o ensino ficou paralisado, assim, as atividades ficaram paralisadas mesmo, né? Durante um bom tempo, né? O Estado, particularmente, reagiu de maneira mais rápida. As prefeituras, a Eliana é da prefeitura lá, a prefeitura de Araraquara ficou um tempão sem ter nenhum tipo de ação em relação às novas atividades que deveriam ser desenvolvidas em função dessa própria pandemia, né? Isso, eu não estou falando mentira, estou, Eliana? Isso é o que ocorreu, e não só ocorreu em Araraquara, tem lugares assim que ficaram quase um ano sem atividades das crianças, né? E quando elas... Fala, Eliana, pode falar. Nossa, é rapidinho, tá? Então, pela prefeitura, nós demos aulas pelo WhatsApp, né? Então, por exemplo, na minha escola, cada um entrava no seu horário de aula, e aí postava as atividades como se estivesse dando aula presencial. Então, chegava lá, bom dia, alunos, hoje nós vamos ver isso, isso, isso. E aí a gente colocava o link de um vídeo, aí depois a gente discutia como se os alunos tivessem todos de forma síncrona no WhatsApp, né? E muitos deles só acessavam depois, porque a realidade de alguns era que eu acessava a essas aulas pelo celular da mãe, e a mãe estava trabalhando durante o dia, então ele só tinha acesso a esse celular à noite. E aí, a mãe que tinha, por exemplo, 4, 5 filhos, tinha que subdividir esse celular para todo mundo. E aí, eles tinham muita dificuldade para poder acessar. E, além disso, a gente também apostilas, né, apostilinhas, que eram colocados no site da prefeitura.
Só que, como eu disse, nem todos tinham acesso. Quem não tinha acesso, por exemplo, à internet, ia buscar lá na escola, aí eles faziam e depois devolviam na escola. E a gente corrigia. Então, era assim na prefeitura. E mesmo assim, demorou um tempinho para essas coisas No início entrarem em foi. ação, né? Então, Demorou um pouquinho. ao passo que outras escolas, não do sistema público, nem municipal, nem estadual, elas entraram rapidamente em operação porque já tinham um esquema de utilização das tecnologias digitais já bem desenvolvidas e uma estrutura de informacional dentro da escola que permitia a atuação no ensino remoto de maneira mais competente, né? Então, esse ensino remoto que foi exigido pela condição imposta da pandemia, evidenciou, gente, muitas coisas que a gente já sabe que existe na educação brasileira, né? E que o fato da pandemia atuar vindo de maneira assim bombástica, né? E impondo essa condição, ela exacerbou ela mostrou assim, ela escancarou, né? O que era essa precariedade, né? Ela escancarou isso. A própria Eliana, essa descrição que ela dá das pessoas usarem o WhatsApp na prefeitura, as pessoas repartiam, a mãe tinha um WhatsApp só que era para a família inteira, depois tinha ter cópias que as pessoas foram buscar na escola, enfim, uma série de coisas que demonstra, né, o nível de precariedade que a gente tem no sistema organizacional da escola e da relação que a gente tem com o aluno, que a pandemia mostrou de maneira, assim, escancarada esse tipo de precariedade, né? A gente viu a precariedade dos sistemas de estruturação para os alunos receberem essas atividades de ensino, né? A falta de equipamentos, tanto da parte da escola quanto da parte dos alunos, né? A falta de preparo dos professores e do todo o sistema, não é só culpa dos professores, mas é a falta de preparo de todo mundo em colocar esses conteúdos que deveriam ser transmitidos através dessas tecnologias de maneira adequada em termos do que o próprio veículo pode transmitir em termos de uma possibilidade de comunicação com o aluno, né, de ampliar as suas perspectivas, de relacionar texto, imagem enfim, né, e outras coisas, né, quer dizer, essa linguagem desenvolvida pelos meios digitais, né, elas colocam a linguagem em circulação, quer dizer, ela não é uma coisa só que você se relaciona com o aluno através da oralidade, não é só através do texto, não é só através da imagem, ela faz tudo isso junto e ela acessa rapidamente fontes de conhecimento de maneira quase que imediata, né? Então, mas fazer isso exige um preparo que realmente, efetivamente, as escolas não têm esse tipo de coisa. E sequer também os alunos não estão com os seus esquemas preparados para terem esse tipo de interação com os conteúdos e as atividades que o ensino tenta transmitir, né? Então, o que eu quero dizer é que essa situação toda da pandemia, ela evidenciou uma situação extremamente precária dos nossos sistemas de ensino, mostrou como que a escola está completamente desaparelhada para estruturar o sistema informacional que a atualidade exige, né?
E porque assim, olha, as escolas todas tinham laboratório de informática, mas a gente sabe que nunca ele funciona, nunca é usado, porque isso não é se você ter os computadores depositados numa sala e de vez em quando levar as crianças lá para fazer certas atividades, de ver joguinho, de ver outras coisas, de mostrar algumas coisas assim. Não é isso, né? Um sistema de informação na escola que use efetivamente esses meios e potencialize o uso deles para todas as pessoas, precisa de uma organização maior, precisa de manutenção, precisa de uma rede, inclusive de transmissão, que seja potente, né? Que dê para todos usarem sem esses problemas de conexão que as pessoas têm, né? Então, a escola, efetivamente, ela mostrou toda essa precariedade, né? Bom, então, qual foi o problema que ocorreu devido a essa situação da pandemia? Foi a duração da pandemia, né? Porque ela foi muito longa. Eu acho assim que o período sem presença na escola, se você for computar desde o início da pandemia, né? Claro que teve os períodos de voltas, assim, peremptórias, né? Quer dizer, voltas, assim, às vezes você tinha voltas, depois interrompia de novo, né? Depois voltava, interrompia, quer dizer, isso é pior ainda. Mas se você computar a duração da pandemia, que até hoje ainda, a pandemia não acabou, né? A pandemia ainda, infelizmente, ela vigora. Então, a gente tem, assim, quase 2 anos, gente, né? São 2 anos de interrupção de uma regularidade educacional, que, claro, que isso vai ter efeitos um pouco catastróficos no desempenho escolar dos alunos, né? E mais ainda que eu digo, quer dizer, eu não sei, a Eliana está na escola, eu não estou nas escolas, eu tenho pessoas conhecidas da família, de amigos e tal, que ainda estão na escola, né? Então, por eles, e pelas informações que eu tenho indiretamente através de outros canais, eu vejo que os ambientes da escola se degradaram mais ainda. Eu digo ambiente assim, de relacionamento, ambiente de interações da família e da escola, né? Ambientes de interação entre os professores, entre alunos e professores, que já não adianta a gente dourar a pílula, que já não era dos melhores. Claro que há escolas que fazem toda essa situação ambiental de relações se colocarem num patamar adequado, né? As pessoas se relacionam bem, as pessoas são assim, trabalham num espírito de equipe, as pessoas são solidárias umas com as outras. Tem escolas em que a interação entre família e escola se dá num nível razoável de cooperação, né? Tem escolas em que as outras atividades ocorrem também de maneira articulada, né, com as atividades de ensino, né? Existem, claro que existem. Eu não quero fazer aqui uma observação leviana e dizer assim que toda escola se comporta. Claro, há escolas e escolas, né? E essas escolas, o nível de desempenho delas, o nível de atuação delas em termos daquilo para a qual elas se destinam, né, a escola, principalmente, elas atuam bem e tal, né? Mas, no geral, né, naquilo que a gente percebe de uma escolaridade, pelos resultados que a gente observa, né? A Eliana mostrou um pouco dos resultados aí da defasagem, né, que o pessoal detecta em relação a esses níveis de ensino, né? A gente observa que a escola brasileira, ela está num patamar muito aquém daquilo que se exigiria de uma escolaridade que ela eu não sei, pode ser que a escola não sirva mais para nada, né? Mas
sem dúvida nenhuma, a escola é uma atividade importantíssima dentro da socialização contemporânea, da socialização moderna, então nem preciso dizer, né, porque a escola foi o pilar daquilo que se pretendia, daquilo que se projetava como nova sociedade, né, como uma sociedade de traço laico, né, uma sociedade em que as pessoas deveriam se autogovernarem, né, quer dizer, não tinha mais a lei de Deus, não tinha mais a religação com os estados teocráticos, nem com a monarquia, né, o fato de se estabelecer governanças políticas em que as pessoas decidiriam o futuro seus, né, e decidiriam formas de se relacionar publicamente, isso aí foi fruto da modernidade, né? Então, a escola seria um centro primordial para a formação do cidadão. Ainda ela se coloca assim, né? E a gente quer acreditar que a escola ela tem esse papel, né? Mas a gente sabe que a escola brasileira, e a escola também não é uma coisa ideal, que ela pode fazer milagres, né? A escola, ela está colocada dentro da sociedade e a efetividade do seu papel, né, será na medida em que a sociedade realmente se engajar nas preocupações e no objetivo que a escola tem, né? Se a escola se a sociedade não valoriza aquilo que a escola teria que valorizar, né? Se a gente não tem uma ligação com a comunidade, de tal forma que a comunidade ela encare a escolaridade como algo fundamental, essa escola vai sempre ter uma atuação muito, 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 muito aquém do que ela deveria ter para formar o seu cidadão, né? Então, portanto, essas relações, né, na escola, que tendo o ensino presencial, tendo o fluxo regular das interações, né, todos os dias, né, todos os meses, os bimestres, os semestres e tudo mais, né, os períodos dela em que ela se fazia tal, já tendo isso de maneira tão esgarçada como estavam, né, todas essas relações, agora com o ambiente da pandemia, em que as pessoas ficaram 2 anos afastados da escola, em que os professores, né, estiveram afastados por tanto tempo, né, essa volta não é uma coisa trivial, né, ela volta num nível que não só não vai ser igual ao que era antes, como certamente será um nível pior do que era antes, né? Porque as pessoas acostumaram também a ficar na sua casa, e quer queira, quer não, embora os trabalhos às vezes se duplicaram, às vezes as pessoas reclamavam muito que tinham muito mais trabalho, que as obrigatoriedades começaram de fazer as aulas remotas e tal, claro que obrigou o professor, aqueles que quiseram fazer, né, de maneira mais bem feita, né, é claro que obrigou-os a planejar essas aulas de maneira diferente, deu muito mais trabalho, né, as pessoas precisaram ficar mais ocupadas, né, mesmo estando em casa, né. Mas é claro que depois tudo se ajeita, as pessoas gostaram de ficar na sua casa, enfim, né, gostaram de fazer tudo isso. Quando tem essa volta, né, essa volta não é tranquila, né? E como eu disse, como os ambientes já não eram, os ambientes não eram os dos melhores, né? Essa situação de volta, ela acabou ocasionando uma situação mais delicada ainda, né? Então, eu vejo que a duração da pandemia, ela causou, assim, uma desarticulação da já precária sociabilidade da escola, né? Ela aumentou, sem dúvida nenhuma, os déficits de aprendizagem, que já eram enormes, né? Tanto é que todos os resultados que se tem desses exames
gerais, né, a gente sempre está lá ocupando, no ranking dos países, tal, um dos piores lugares, né? E as escolas, né, se elas já demonstravam, né, uma precariedade de estruturas informacionais, né, para abrigar tecnologias digitais que pudessem dar um impulso, né, a essa escolaridade, agora a situação está pior ainda, né? Sem contar o fato de que nós tivemos uma situação política, né, completamente anômala também em relação ao enfrentamento dessa pandemia, porque o governo federal, que detém a maior parte das verbas, né, que tem um Ministério da Educação extremamente poderoso, né, e que poderia articular ações da pandemia, ele foi um desastre, né, assim como esse governo também. É lamentável a ação desse governo em todos os sentidos da pandemia, né? Como vocês sabem de maneira bastante clara, né? O desastre que é esse governo federal, né? Claro que os estados tiveram que assumir isso, né? E os estados assumiram ao seu modo, quer dizer, não tiveram como arregimentar, ou pelo menos também dentro das suas estruturas burocráticas, né, que elas são pesadas, que elas são também usadas, às vezes, não para melhorar a educação, mas para monitorar a educação de um jeito completamente burocrático, sem uma oxigenação das relações escolares, sem realmente trabalhar com mecanismos mais eficientes de monitoramento, né? Eles fizeram o que puderam fazer e dentro de um esquema, às vezes, que foi extremamente precário. Esse que a Eliana está falando da prefeitura de Araraquara mesmo, é um negócio ridículo que eles fizeram, né? E outros também do Estado, eu via o meu genro, por exemplo, é professor da rede, né? Aquelas aulas, aquelas coisas enfadonhas, aquelas coisas que o pessoal ficava mostrando, uma coisa completamente inadequada em termos daquilo que as ferramentas digitais elas podem nos trazer, né? Então, eu acho que a gente tem um quadro, né, ocasionado pela pandemia, né, que ela agravou em escala, eu acho que os problemas que a escola já trazia, já de várias décadas, né, e por decorrência de muitos fatores que são interconectados, tá? A escola, como eu disse, não é um oásis dentro de uma sociedade tão complexa como a nossa, né? Assim como nós temos uma baita crise na saúde, nós temos uma baita crise no transporte, em todos os setores em que há atuação pública, né? E só que a maneira de explicitar isso é diferente, né? Os médicos não falam dos problemas da saúde, do modo como é precária a nossa assistência à saúde. Os médicos nunca falam mal de si próprios, né? Eles agem da maneira como são preparados para agir, para eles tirarem o máximo de proveito. Eles nunca se referem, nunca fazem essa reflexão, né? Porque o médico é uma corporação muito atenta à proteção de si própria, né? E eles procuram obter o máximo de ganho com aquilo que tem, com os recursos que tem e tal. E nós professores, não, nós professores, como somos articulados de maneira diferente, a gente sempre está mostrando a nossa precariedade e o nosso jeito de ser. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas, de qualquer forma, é assim que a gente faz, né? Então, essa situação toda, né, mostrou a exacerbação das nossas precariedades, né? Agora, o que nós temos que, assim, qual que é a perspectiva que nós temos para pós-pandemia, né? Perspectiva. Bom, enfim, nós temos que, eu acho assim, né, agora,
É claro que nós estamos, como eu falei, eu estou fazendo uma situação especulativa aqui, uma situação exploratória, né? Para mim, nessa condição, é fácil fazer isso, né? Mas eu sei que as pessoas que estão vivendo na escola, como a Eliana está, por isso que eu sugeri a Eliana, que eu acho que ela faz o contraponto com essa reflexão aqui que eu faço, né? Eu acho que agora que passou-se por tudo isso, e que a escola voltou, pelo menos, a tentar, né, a exercer de novo a regularidade dos seus fluxos, né, de relação, de presença, de tudo mais, né, eu acho que seria importante o pessoal pensar agora sobre a importância ou a validade, né, do ensino remoto, tá? Quer dizer, é importante usar o ensino remoto ainda, agora mesmo que nós voltamos às atividades regulares, tá? Até que ponto ele melhora né, o aprendizado do aluno, até que ponto ele pode dar mais alento para que o aluno saia dessa condição, né? A própria Eliana se referiu ao fato dos alunos tentarem recuperar o tempo perdido, recuperar aquelas habilidades que ele deixou defasado, ou pelo menos que ele, nas quais ele ficou defasado, por aplicativos, ou sei lá, esses tipos de sistemas do Academicam, ou outros que tem vários sistemas hoje que a pessoa pode acelerar o seu processo de recuperação. Será que era importante nós usarmos isso? Né? Agora, para usar isso, precisa ter preparo, as pessoas precisam ser preparadas para usar isso. Até que ponto a nossa escolaridade está muito centrada ainda na informação do professor? Né? Será que não dá para a gente fazer sistemas de ensino em que nós podemos modificar a aprendizagem de tal forma que esse ensino, que é muito básico, assim, do professor ficar insistindo na reprodução de conteúdos, fazer com que o aluno assimile aquilo através de uma transmissão direta, não que eu acho que a transmissão direta seja ainda, ela é um pecado, sabe, gente? Eu acho que muitas coisas a transmissão direta funciona ainda, né? Um bom professor que ensine seus alunos, que transmita bem, que motive, que faça, mesmo através da fala dele, da transmissão, ele ainda é um professor importante, né? E tem gente que faz muito bem isso, né? Agora, por outro lado, ficar só nisso, a gente sabe que é muito pouco, né? A gente sabe que nós temos uma certa urgência de fazer com que os nossos alunos aprendam de maneira mais rápida, de maneira mais para eles recuperarem aquilo que eles não aprenderam, né? E isso há variadas formas de se fazer, né? O ensino, não só usando o ensino remoto, as tecnologias, usando também outros métodos de ensino que podem, que não precisa usar tecnologia digital, né? Você pode usar as tecnologias básicas do nosso conhecimento, né? De trabalhos em grupos, sei lá, educação invertida, de fazer a sala de aula invertida, fazer outros modos para você fazer com que o aluno recupere essa defasagem, né? Isso precisa equipe, isso precisa, esse processo que a Eliana falou, é muito importante as pessoas saberem o que os alunos não sabem, né? E como eles estão evoluindo dentro daquele conhecimento. Mas isso a escola precisa fazer de maneira sistemática, regular, né? E monitorada, né? E através de processos que mostrem que as pessoas estão evoluindo, né? Será que nós vamos ter esse tipo de retomada, né? Com o que nós aprendemos na pandemia? Será que tudo aquilo que nós tivemos que aprender, será que nós poderemos usar agora nesse aspecto na escola, né? E os mecanismos de gestão também da escola, que são muito, muito, muito arcaicos, né? Eu acho que tem um papel na escola que é a gestão escolar, né?
que ela está muito defasada em relação aos processos de gestão de uma organização que envolve tantas pessoas, tantos alunos e tal, né? A escola tem diretor, vice-diretor, tem o coordenador pedagógico, eu mesmo tenho estado em bancas de doutorado, de mestrado e tal, em que os coordenadores pedagógicos, às vezes, a gente se confunde, parece que eles são os diretores de escola, eles não fazem bem a parte pedagógica deles, a formação continuada para a qual eles foram designados, raramente se cumpre, ou quando se cumpre de uma maneira completamente precária, sem uma participação dos professores. Os professores usam os seus tempos, às vezes, de horário de trabalho pedagógico, de uma maneira completamente distorcida para aquilo que eles foram, que esse horário foi instituído. E aí tem justificativa que o professor ganha pouco, que o professor não tem tempo e tal, tal. A gente entende tudo isso, tem gente que está dobrando o período, está dando aula, tem gente que está dando 60 horas de aula por semana, quer dizer, como é que pode um professor dar 60 horas de aula por semana? Ele fica, claro, o tempo que ele tem, os buracos que ele tem na escola, que é destinado para horário de tempo pedagógico, ele vai fazer outras coisas, né? E quando você coloca alguma coisa que ele tenha que se formar, ele não vai querer. Então, são todos esses mecanismos, essas situações que ocorrem, que contribuem para essa deterioração das atividades escolares, né? E eu acho que a forma de gestão como é feita também, essa forma muito arcaica de gestão das escolas, de monitoramento, essa burocratização excessiva, né, que as pessoas acabam incorporando, né, essa sanha de mudança curricular a todo momento. O Brasil tem né, e que não muda nada, na verdade, as pessoas vão às escolas públicas, se submetem a esse tipo de alterações, e as escolas particulares, elas mantêm aquele tradicionalzão, assim, de preparar o aluno para o vestibular. Por outro lado, o vestibular também não modifica o seu modo de recrutamento e seleção dos alunos. Então, você vê, é uma cadeia de coisas que vai, de certa forma, sacramentando, quer dizer, reforçando todos esses processos de desigualdade e de anomalias que a sociedade tem. É claro que houve muitos avanços porque foram políticas induzidas de avanço, mas que eles poderiam ser muito maiores e poderiam ter um resultado muito melhor se cada experiência pela qual se passou tivesse esse grau de reflexão e de tomada de ação, né? Então, eu acho que o que se prevê, assim, da perspectiva de pandemia, né, eu acho que, bom, não sei, está em aberto ainda, eu acho que os sistemas estão se organizando, né, né, faço votos que todas essas precariedades sejam sanadas, né, e que nós consigamos ter uma escola pública mais efetivo para os nossos alunos, né? Que as relações sejam melhores entre os professores, entre gestão e professor, professores e alunos, alunos, escola, família, né? Em que efetivamente os mecanismos de gestão, eles se reconduzam para que a escola consiga chegar a níveis bons, né? Então, é isso que eu tinha para falar, gente, da experiência da pandemia, né? Acho que a Eliana trouxe situações mais específicas, é por isso que eu acho que foi importante ela ter falado primeiro. Eu faço essa reflexão, assim, mais generalizada, mostrando esses pontos para vocês discutirem aí, tá? Muito obrigado aí, gente. Estou disposto a responder o que for possível aí dentro desse horário. Obrigada, professor Edson. O tempo é curto, né, por tanto de coisa que a gente teria que falar aqui. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler, e eu acho que essa primeira é para a professora Eliana, que foi colocada na hora que ela estava falando, né? É do professor Marlon Caetano Ramos Peçanha. Ele fala assim:
É interessante trazer a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky para pensar a defasagem dos alunos, pela desconexão virtual e interpessoal. A interação seria, talvez, a grande perda no período da pandemia. E no pós-pandemia, os alunos da educação básica estão reaprendendo as dinâmicas de interação? E os professores? Já pode responder ou prefere Pode. ler todas e depois a gente Não, responde de uma vez? Pode, eu acho que é Pode melhor responder. uma a uma, que são bem diferentes. Tá bom. Então, ó, Marlon, então, interação realmente foi um dos itens que foi perdido durante a pandemia. Assim como a ERE é diferente da EAD, né? Na EAD tem uma interação síncrona ou assíncrona, dependendo da situação e da instituição. Na OERE, foi se tentado, né, uma interação síncrona, mas como os alunos estão acostumados com a interação presencial e eles tiveram que se adaptar a essa nova situação, a essa nova realidade, muitos deles desenvolveram os problemas socioemocionais, que é algo que a gente está tentando superar, né, a partir do diagnóstico desses problemas com os alunos. Eu li uma reportagem, um artigo essa semana, que falava sobre isso, que muitos alunos tiveram todas as suas necessidades, né, de interação com colegas e com o professor represadas, né, durante esse período de pandemia, e que agora eles estão extravasando, tanto que assim, muitos professores estão tendo dificuldade em manter uma ordem na sala. E eu tenho visto em algumas salas que atualmente eu leciono que realmente eles têm uma necessidade tão grande de chamar atenção, de querer conversar, de querer extravasar, né? Eu deixo primeiro eles extravasarem para depois tentar retomar e continuar a aula. Mas eu entendo a necessidade que eles têm de chamar a atenção. E a interação que foi perdida na pandemia, eles estão tentando recuperar de uma forma, assim, desorganizada nesse momento, né? Eles querem chamar a atenção mesmo. E muitos, assim, que já tinham problemas de interação antes da pandemia, tiveram esse problema intensificado durante a pandemia. Né? E, por outro lado, né, durante a pandemia, eu observei que alguns alunos que eram mais tímidos conseguiram ter uma interação maior no privado, quando ia perguntar alguma coisa pelo WhatsApp. Então, esses alunos que são mais introvertidos na sala, muitas vezes eles se sentem com vergonha mesmo, né, de interagir, de falar, e de repente, pelo fato de não ter que mostrar o rosto, é só a mensagem, eles ficam um pouco mais livres. Então, a ZDP, ela mostrou-se, assim, complicada durante a interação com a pandemia, porque foi difícil avaliar o que eles estavam aprendendo, o que eles não estavam aprendendo, como estavam aprendendo, e isso era algo que realmente era necessário mais avaliação, mais artigos, mais estudos, para que a gente possa saber o que realmente houve na pandemia em relação ao processo de aprendizagem. Porque enquanto o professor está do outro lado da tela, ele acredita que os alunos que estão acompanhando estão aprendendo da forma como ele planejou. Mas será que isso realmente aconteceu? Porque lá pela plataforma do CAED mostra que não, que os alunos estão com habilidades muito defasadas. E seriam necessários mais estudos para poder comprovar o que aconteceu, que impactos, né, com relação ao processo de ensino-aprendizagem foram de fato concretizados durante a pandemia. Né, porque os resultados que nós temos agora a gente está vendo, né, e durante a pandemia em que o professor acreditava que os alunos estavam aprendendo, que esse nível, né, de desenvolvimento proximal, entre a zona de desenvolvimento proximal, entre o nível de desenvolvimento potencial e o real que o aluno tinha, não teve alteração, ou pelo contrário, houve uma estagnação dessa zona de desenvolvimento proximal, e que agora que a gente está tentando reverter, minimizando os efeitos da pandemia com resgate de habilidades e com, assim, uma interação um pouco maior com o aluno, porque a gente tem que olhar com outro olhar. No anterior à pandemia, a gente via, né, as necessidades do aluno, a gente discutia como que era para ser feito, mas agora a gente tem que ter o olhar também daquele aluno que teve muitos problemas, muitas dificuldades, e que agora ele não vai acompanhar da forma que ele acompanhava antes. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado, né, para cada caso.
e personalizar, né? A gente vai tentar, como eu disse para você, o professor tentacular tem que dar conta de todas as habilidades, tentando ajudar esses alunos a avançarem. E as metodologias, né, como o professor Edson Forsato disse aqui, as metodologias ativas, como a sala de aula invertida, o ensino híbrido, né, e tudo mais, né, e até mesmo o ensino por rotação de estações, né, não sei se vocês já usaram, eu tive a oportunidade de usar e acredito que ajudam, sim, na recuperação dessas habilidades defasadas, tá? É isso. Não sei se eu respondi bem, tá? Mas... Com certeza. Obrigada, professora. Eu vou mudar um pouquinho a ordem da pergunta, porque a gente sabe que o professor Edson tem compromisso agora. Uma pergunta que foi colocada aqui na hora que o professor estava apresentando, da professora Vivian Vanessa França. Obrigada, professores Eliana e Edson, pelas interessantes reflexões. Os conteúdos, acredito que aos poucos, com diversas estratégias de nivelamento, serão recuperados. Contudo, o que podemos fazer para recuperar os níveis de interação entre os alunos? Tenho observado grandes dificuldades de trabalharem em grupo com harmonia. Eu acho assim, Priscila e Vivian, né, que perguntou, realmente, eu não sei se os conteúdos serão recuperados também, né, porque, enfim, eu acho que podem ser recuperados, né, também não fico impressionado, assim, com a defasagem de conteúdos, isso eu acho que se recupera, bastando para isso ter atividades de recuperação, né? Se as atividades de recuperação forem articuladas de tal modo para recuperar realmente esses conteúdos defasados, né? Esses conteúdos que ainda não estão presentes, ou não são os conteúdos, mas habilidades que não estão presentes nos alunos, eu acho que se recupera sim, né? Demora mais, né? É como assim, eu acho assim, as pessoas aprendem as coisas numa idade, tanto é que tem esse entendimento, esse consenso, né? De que a gente aprende as coisas na idade certa, né? Mas não quer dizer que, se você não aprendeu na idade certa, você nunca mais vai aprender, né? Isso não existe mais, né? Você demora mais para aprender, né? Normalmente você tem, as suas resistências são maiores para você absorver aquela aprendizagem, né? Isso está demonstrado já, né? O nosso corpo ficou mais velho, as nossas articulações ficaram mais complexas, e, portanto, a flexibilidade, a maleabilidade que você tem de aprender fica mais difícil, né? Mais travada para você aprender, mas você aprende. Agora, com relação às interações, eu acho que as interações já eram muito precárias. Eu acho que o fato de termos o ensino remoto não agravou o problema das interações, né? As interações já eram muito ruins, não só entre professor e aluno, entre aluno e aluno, e entre escola e família, né? E agora, a tendência, porque é a situação em que nós projetávamos, assim, tudo será diferente depois, eu serei outra pessoa. É difícil isso, né, gente? A gente se ilude dizendo assim que nós seremos outro depois disso, eu serei... É muito difícil as pessoas se reformularem, né? Ou como uma palavra que é bastante pronunciada, mas que tem uma leviandade muito grande, as pessoas dizem assim, tenho que me reinventar agora. Como se fosse fácil você se reinventar, né? Você mudar todos os seus esquemas adaptativos e você lançar novas formas de relacionamento, você se entregar mais para as coisas, ser mais, né, flexível para você se relacionar e tal, não são coisas que se adquirem assim tão facilmente, né? Então, eu acho que... Agora, é claro que se você for estimulado, se você tiver um ambiente que seja propício às interações, eu acho que as interações ali no espaço público podem melhorar significativamente, né? Ainda que as pessoas pessoalmente tenham suas resistências, mas se elas tiverem oportunidade no espaço público, elas terem maior relacionamento entre as pessoas, né? E serem monitoradas por
por gente preparada para mostrar para as pessoas que em espaços públicos nós deveremos nos comportar como cidadãos, né? Esperando a nossa vez de falar, falando, tendo oportunidade de falar, tendo oportunidade de perguntar, tendo oportunidade de explanar o que a gente pensa, mas ao mesmo tempo ouvindo o contraditório, saber discutir, saber argumentar, né? Se a gente fosse preparado realmente para isso nas escolas, eu acho que o nível de interação ele poderia melhorar e muito, né? Mas isso é uma incógnita, né? Eu acho que não é à toa que eu vejo o Brasil, né, com toda a mística que nós temos, assim, de ser um povo cordato, um povo aberto e tal, nós somos um povo complicado, né? Eu acho que o Brasil tem níveis de violência, de estranhamento de uns com os outros, de radicalidade, de polarização, de um monte de coisa que nós estamos vendo que está acontecendo agora, né? Então, há muita, como eu disse, há muita mística em torno dessas coisas do relacionamento, sabe? E que se a gente não for devidamente lúcido para compreender isso, nós ficamos, às vezes, com um discurso muito, sabe, discurso assim, muito, sabe, de autoajuda, esse discurso superficial, que não muda ninguém, né? Eu acho que a gente precisa de coisas efetivas, a pesquisa está aí para isso, as situações todas, que nós temos bastante conhecimento hoje de como são os processos que melhoram a nossa interação. Por que não fazemos, né? Não fazemos porque há muitos interesses em jogo, muitas resistências, muitas formas de atuar que não permitem que as pessoas tenham oportunidade de se relacionar dessa forma. E a criança, desde cedo, não aprende a ser um cidadão, né? Quando ele não aprende desde cedo, ele depois as práticas, elas não se dão dessa maneira, né? Você não aprende a trabalhar em grupo desde pequeno, você não aprende a ser cooperativo desde pequeno, você não aprende a argumentar, né? E escutar o argumento do outro desde pequeno, né? A escola, ela é um lugar, assim, que é um ajuntamento de pessoas e um processo, não estou dizendo assim que isso é geral, estou dizendo assim, gente, é o que eu percebo, é que nós sentimos em relação aos ambientes escolares, mas claro que a escola que faz muito bem isso, tem escolas que promovem o diálogo, tem escolas que promovem a interação, tem escolas que fazem tudo isso, mas elas são pontos fora da curva, entendeu? Então é essa, não sei se eu também consegui responder, mas eu acho que a interação ainda nós temos um caminho grande a fazer. Sim, longo caminho. Obrigada, professora. Tem uma pergunta aqui também, acho que o senhor poderia responder, ó, da Marina Heloísa Sanino da Silva. Mas é possível continuar o conhecimento referente ao ano em que o aluno está, ajudando com o conteúdo defasado? Tendo em vista que muitos alunos não compreendem a matemática básica, como dar aulas de física para esses alunos, por exemplo? O ideal seria focar no básico? Pois é, então, eu não sei, esse problema esse problema da defasagem aluno-ano, né, é um problema complexo, por isso que eu falei assim, que tem esse conceito de aprender na idade certa, né, é um conceito relevantíssimo para a educação, né, de maneira geral, né, até eu acho que não só para as habilidades cognitivas específicas, né, como é o caso da matemática, da física ou de outros conhecimentos que são de natureza cognitiva direta, né, assim também como as habilidades que se relacionam ao comportamento físico, né? Por exemplo, se uma criança não aprende a nadar quando ela é criança, ela vai ter muitas resistências depois para aprender a nadar quando for mais velho. Então, tem uma idade para você aprender essas coisas. Quando você é criança, ela tem quase que um instinto de lidar com a água, tal. Depois, se você bloqueia esse instinto, se você não desenvolve, tal, você tem uma situação corporal
que ela mesma já criou mecanismos de resistência e a atividade física se torna maior. Uma das coisas, por exemplo, é a falta de integração das atividades de educação física dentro da escola. É uma atividade completamente marginalizada ainda dentro da escola, e ela, como a escola só pensa nesse conteudismo de coisas assim, né, de matéria, né, as pessoas não sabem a importância que tem as pessoas também se desenvolverem na parte corporal, né? Então, sobre a defasagem que a pessoa tem, vai ensinar física para uma pessoa que não sabe matemática, né? Bom, fica difícil mesmo, quer dizer, eu acho que matemática não é física, né? Quer dizer, física não é matemática só, né? A física, ela trabalha você pode trabalhar conceitualmente muitas coisas, né? Mas tem um momento em que chega que você precisa de que a pessoa tenha minimamente noções de grandezas, de quantidades, de operações, que ela precisa estar né, preparada para fazer aquilo. Eu acho que a escola deveria trabalhar com pré-testes, né? Mostrando o nível de habilidade das pessoas, com essa demonstração aí que a própria Eliana disse que o pessoal aplica, poderia-se ter atividades de recuperação, né, para que as pessoas fossem minimamente colocadas numa condição que depois elas pudessem aprender conteúdos mais aprimorados, né, que usassem essas habilidades instrumentais, que eu acho que a matemática além de ser uma habilidade de conteúdo, ela é uma habilidade instrumental para física, para química, para todas as matérias, né, que usem a expressão das quantidades, das relações entre elas e tudo mais, e as pessoas poderiam, então, daí, seguirem os seus cursos. Mas, para isso, a escola precisa se reorganizar, né? A escola, com esse nível de organização rígido, né, essa forma de colocar as pessoas nos anos, né, determinados e tal, é difícil dela fazer isso. Mas eu acho que ela poderia, a escola teria como recuperar esses alunos no conhecimento que eles precisam, para depois o professor não ter tanto problema né, de desenvolver a sua matéria, né? Certo. Obrigada, professor. Nós estamos passando um pouquinho do tempo. Eu queria saber, a professora Eliana quer comentar essa mesma pergunta, porque depois nós temos só elogios aqui no chat, agradecendo as apresentações, né? Tem alguns outros comentários aqui, mas como para a gente não estourar muito tempo, eu gostaria que a professora Eliana só finalizasse comentando essa mesma pergunta, e aí a gente já parte para encerrar. O microfone está fechado. Tá. Só para somar, né, o que o professor disse, né, então, na minha opinião, tá, acredito que dá sim para trabalhar as defasagens das habilidades anteriores, por exemplo, de matemática, com o auxílio de outras disciplinas, mesmo sem eles terem essa noção básica das operações. Inclusive, eu estou fazendo isso em sala, né, de forma concreta. Eu dou aula de química, de física, de itinerário formativo e matemática, atualmente. O que eu faço para ajudar? Mesmo no terceiro ano, tem alunos que ainda estão com dificuldades na divisão. Então, por exemplo, na aula de química, eu vou lá e faço a divisão na lousa pelo método longo, para mostrar para eles como que se faz, mesmo que eles não digam, professor, eu sei, né? Tem outros que não falam que não sabem, ou eles falam que sabem, mas na verdade não sabem, porque tem vergonha de admitir que não sabem. Entendeu? Gente, vocês vão precisar desses conhecimentos para provavelmente prestar o vestibular. Quem vai prestar vestibular, Enem e tudo mais, não vai poder ter auxílio de celular, calculadora, entre outros. Vocês têm que saber fazer esse cálculo. Então, em química, em física, eu vou lá, faço todo o trajeto da parte matemática para auxiliar, né, no desenvolvimento das habilidades de física e de química. E também tem conexão com a matemática. Né? Então, professor, somando, né, o que você disse, é importante
apesar de ter, né, esse senso comum de que tem a idade certa para o conhecimento certo, podemos sim trabalhar em outros momentos, né, desde que não tenha, assim, que a gente não considere demais essa resistência deles. A gente trabalha com aquele jeitinho que o professor tem, né? Vamos lá, gente, a gente consegue. Vocês vão conseguir, né, chegar naquela habilidade que vocês precisam. Vocês vão atingir com sucesso, né, os preceitos que vocês têm. Eu vou ajudar com as demandas que vocês têm. E, enfim, a gente faz o nosso papel de professor, que é ajudar. É só o que a gente pode fazer, né? É isso. Obrigada, professora Eliana. Obrigada, professor Edson. Só ler um comentário aqui. A Aline Ribeiro escreveu: meus alunos do segundo ano não tiveram contato com a disciplina IP de Química na época da pandemia, então eu tirei os primeiros bimestres para o nivelamento. Foi justamente o que vocês, né, falaram aí. A Daiane falou excelente apresentação, a professora Vivian também agradeceu as apresentações, e eu gostaria de agradecer novamente, né, a professora Eliana e o professor Edson por terem aceitado participar e enriquecer o nosso evento. É o nosso primeiro ciclo de palestras do Profiqui. A intenção é justamente colocar os professores da rede em contato com o nosso programa de mestrado. Estamos com as inscrições abertas, né? Então, quem desejar aí também saber maiores informações, pode nos procurar pelas redes sociais. E é isso, gente. Peço desculpas novamente pelo contratempo que tivemos aí da apresentação no YouTube, mas essa gravação será colocada lá, né? Assim que terminarmos aqui. E a semana que vem, no dia 8, estaremos novamente presentes com o compartilhamento de material didático dos egressos do curso, né? Eles aplicaram esses materiais no ensino básico, então eles vão apresentar e falar um pouquinho para nós. Obrigada, professora Eliana, obrigada, professor Edson. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, viu, pela atenção. Desculpa aí de qualquer coisa, né, a gente fala... como eu disse, né, eu não tenho essa experiência que a Eliana tem, e respeito muito o trabalho dos professores que estão lá, e é assim mesmo, acho que tem muita coisa acontecendo, e a vida vai seguindo, as escolas vão trabalhando do seu modo, e a gente vai nesse modo aí, vai chegar, em algum lugar vai chegar. Verdade. Então, hora que melhore. Com certeza. E eu também gostaria muito de agradecer por essa oportunidade e dizer que é riquíssimo o que vocês estão fazendo, que é essa ponte, né, entre o conhecimento acadêmico e o nível básico, né, da educação, porque realmente é necessário. Eu fiz um mestrado profissional e entendo a importância, né, dizer que realmente é maravilhoso o que vocês estão fazendo, continuem assim, tenham muito sucesso, e que esses professores que estão fazendo mestrado não parem por aí, almejem o doutorado, pós-doutorado e tudo mais que vem pela frente, porque todos os conhecimentos que a gente adquire, depois a gente converte para a sociedade na formação dos nossos alunos. Então, é isso. Muito obrigada, Priscila, e a todos os envolvidos aqui. Obrigada, professor, por te ver mais uma vez. Né? E no que precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. E assim, dizer, porque profundamente eu amo o Instituto de Química, tá? Então, deixa aí o meu registro de que eu tenho muitas saudades, tá bom? Até mais, gente, é isso. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigada, gente. Até mais. Bom dia para vocês, tá? Tchau. Um bom dia, obrigada. Tchau.